Olá, tudo bem? Sou a professora Viviane, atuo na rede regular do ensino do Paraná como professora PAE. Hoje vamos falar do aluno JP. O aluno JP é um aluno muito agitado, um aluno que precisa de muito apoio dos professores PAE e dos professores AEI. E a gente estamos trabalhando com parceria para melhor atender ele. Ele é um aluno que precisa de muita adaptação de leitura e escrita, porque ele tem muita dificuldade na leitura e na escrita, né? Então a gente tem que fazer atividade de forma do alfabeto em caixa alta para ele conseguir ler melhor na leitura e na escrita também para ter uma boa compreensão. E trazer também textos fatiados e visuais que reduz o tamanho do texto. Utilize imagens associadas e divida o texto em parágrafos menores, né? E faça perguntas e de compreensão com cada trecho, em vez de dirigir leituras de página inteira em uma só vez. Então, o que eu quero dizer? Fazer textos menores, né? Porque ele é um aluno que, se ele fazer muito grande, ele não vai conseguir ter uma boa compreensão. E aí ter essa mediação da leitura com ele, o professor de apoio pedagógico também pode realizar a leitura compartilhada, né? Lendo um texto para o JP, conversando com ele sobre os enredos, que pede qualquer registro de escrito dele. Quando ele for registrar um texto que o professor de português for passar para ele adaptar e de forma mais pequena, né? Também bancos de ideias também, como ajudar na escrita de coesão. Forneça um banco de palavras com roteiro, perguntas, orientação. O que aconteceu? Sempre fazer ele de uma forma que ele tenta pensar, para ele não ficar um aluno como ele já é agitado, mas de uma forma que ele tenta compreender o que o professor mediador está passando. E eu, como professora PAE, consegui transmitir para ele o que o professor mediador está passando de uma forma mais tranquila, porque já é agitado, é um aluno que ele tem muita dificuldade, não só na leitura e na escrita, mas também na parte da matemática, né? Então, o que dá para fazer? O que a gente pode fazer? Simplificar situações de problema, né? Reescrever os problemas matemáticos usando frase mais curta, eliminando as informações desnecessárias, destacando visualmente apenas os dados, a pergunta central, o que o problema está pedindo. Uma forma na matemática, o professor tentar fazer as contas ali, a subtração, a divisão, de uma forma mais tranquila, de uma forma não tão complexa, porque ele já tem uma certa dificuldade, né? E além de tudo, né, os manejos comportamental dele, né? Tem toda a atenção a gente tem que ter. Como ele já é uma criança que anda a sala inteira, ele é uma criança que você tem que pedir para ele se acalmar, mostrar tranquilidade para ele, porque ele já é agitado, né? Então, de que maneira que a gente pode fazer? Uma rotina visual antecipada, utilizando a agenda visual para ele, mostrando para ele, ó, o que vai ter, se programar ele, antecipando antes do horário dele, o que vai fazer para ele não ficar agitado, né? Apoio de organização, estabeleça um momento início, final na aula para ajudá-lo a organizar o caderno dele, né? A primeira coisa, ele é agitado, então assim, precisamos de colocar uma rotina nele, senão o que acontece? O aluno JP, ele já é desorganizado, e se o professor PAE e o professor AEI não tem uma forma de organizar ele com uma rotina nele ficar tudo certo, o que acontece? Ele vai ficar todo enrolado. Então, assim, nós que temos que transmitir a paz para ele, né? Fracionando tarefa, em vez de pedir para ele copiar, faça atividades longas, inteira. Não, o que a gente vai fazer? Divida em pares menores. Para exemplo, faça 2 questões e agora chame para ver, né? Eu vou fazer 2 questões para ele, o professor mediador, e mandar ele fazer para ver. Para ele sentir inserido, né? Porque ele é um aluno já agitado, às vezes a agitação dele, por falta de querer, né? Tá incluso, mas ele é receoso, né? Então, assim, a gente tem que transmitir que ele é acolhido na rede, né? Que ele é incluso, né? Então,
O que eu faço? Adaptações também das avaliações, né? A primeira coisa, quando tem uma avaliação, avisar naquele roteirinho lá que eu falei, o caderninho, ó, hoje vai ter avaliação, marcar lá para ele, estudar com ele, oferecer o que tipo de avaliações diferenciada, ofereça provas em enunciados mais curtos, né? Porque longo ele já tem dificuldade na leitura e na escrita. Se for muito longo, ele vai ter muita dificuldade, né? Curto, perguntas objetivas, múltiplas escolhas, mista, associado, imagem e conceitos, né? Avaliações orais. Se o JP demonstrar oralmente que compreendeu o conteúdo, mas trava na hora de escrever, permita que ele responda algumas questões, né? De forma oral, através de uma entrevista individual com o professor. Então, de vez de fazer uma atividade muito longa, temos que adaptar uma atividade pequena, mas de uma forma que às vezes ele não quer escrever, que tem dificuldade de escrita, ele pode falar oralmente a resposta e eu ali apoiar ele, dar um apoio, né? Para ele escrever o que ele falou. E eu acho que o nosso como professor do PAE, a gente tem que trazer ele ao mais conforto possível, da maneira que ele entenda o que a gente quer transmitir. E o objetivo desse contexto? Analisar a inclusão do aluno com a deficiência intelectual, né, na escola do estado do Paraná, né? A metodologia de pesquisa, uso de abordagens qualitativas, incluindo, né? Observação do participante na entrevista de semi-estruturado, como docente, análise do documental, com o projeto político e pedagógico. Também podemos pegar, né, o projeto político pedagógico do colégio para tentar adaptar algumas atividades para ele, de uma forma que ele entenda, né? Desafio é identificado. Tem muito desafio, ele, né? Porque ele é um aluno, como eu falei. Agitado, um aluno que quer andar a sala inteira, tem muita dificuldade na matemática, no português, em todas as matérias. Mas a gente tem que fazer de uma maneira que ele compreenda, né? E deixando ele tranquilo, transmitindo que ele está sendo acolhido pelos professores, né? E o caminho da superação, fortalecimento com o trabalho, atendimento educacional especial, AEI, né? Que precisamos, né? Uso de tecnologias colaboradores, que está as famílias e os alunos. Então, também temos que ter um contato com a família, perguntar como que ele é em casa, para ver as agitações, se é só em casa ou lá no colégio. Então, assim, tentar ver uma forma que ele se sinta incluso, né? Eu acho, assim, como professora do PAE, a gente tem que fazer da melhor forma para ele ser um aluno de uma forma tranquila, né? Aí a gente pode também adaptar muito mais atividades para ele na hora dos Matfix, na hora ir para os laboratórios, né? As atividades com desenhos, né? Porque eles chamam atenção, coloridos, né? A matemática é uma forma dele se exercitar melhor, para ele aprender mais com os joguinhos interativos, né? E também, eu acho que como professor da rede, a gente tem que sempre motivar ele, né? Não deixar ele ficar autodesregulado, sempre tentar regular ele, porque na hora do momento que ele tá autodesregulado, a gente tem que acalmar ele. E o que a gente pode fazer quando ele não gosta daquela atividade? Levar ele para fazer outra atividade que é baseada dentro do que estamos trabalhando, né? Então, assim, esse aluno JP, ele tem muita dificuldade, mas ao mesmo tempo, com o que o colégio oferta de melhor para ele, entre materiais, a gente precisa de ter um engajamento para ele, né? Porque ele é um aluno que vem de uma família que tem todo o apoio e do colégio também. A gente quer inclusão para ele, né? Então, assim, a gente tem que fazer de uma forma que ele entenda o que o colégio quer para ele. Atividades em jogo, atividade lúdica, né? Primeira coisa, sempre trabalhar com ele na escrita, mas forma de textinhos pequenos, grande não. Porque o grande vai cansar o mental dele, né? Ele não vai conseguir se tornar um êxito, né? Que a gente quer. E as leituras, ter os dias da gente sair com ele para um laboratório de leitura, para ele conseguir aprender melhor e concluir.
Então, assim, professora Paê, a gente está aqui para fazer o melhor para ele. E assim, hoje eu agradeço, estou terminando o meu vídeo, agradecendo a todos, porque eu estou concluindo o meu vídeo. Eu agradeço como professora do Paê. Muito obrigado.